Olá, sétimo ano, tudo bem? Negócio é o seguinte, agora nós vamos ver aqui, ó, unidade 4, o reino dos animais. Nós vimos no última unidade, foram as plantas, né? Vimos tudo sobre as plantas, vimos os 4 grupos de plantas, lembram? Briófitas, Pteridófitas, Angiospermas, Gimnospermas. Fizemos uma avaliação sobre as plantas e agora nós vamos começar a unidade nova, unidade 4, o reino dos animais. Vamos ficar o mês de julho inteiro falando sobre os animais. E aí lá na virada do mês a gente vai fazer uma avaliação também, né? Mais uma avaliação valendo 30. E então nós vamos estudar aqui o reino dos animais lá na página, você vai poder acompanhar comigo aí, lá na página 108, ok? Vamos lá então? Começando aqui então na página 108, nós temos aqui unidade 4, reino dos animais. Nós temos aqui uma foto mostrando búfalos aqui, tá? E búfalos no Brasil. Eles não são do Brasil, não são originários do Brasil, eles foram trazidos. São espécies de animais que foram trazidos para o Brasil. E aí, para começar o capítulo, diz assim: Búfalos no Brasil. No início do século XX, ou seja, lá em 1900 e pouquinho, os primeiros búfalos provenientes da Itália e da Índia foram introduzidos na Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó fica no estado do Pará, é uma ilha bem grande que tem lá, e então esses búfalos foram trazidos da Itália e da Índia. Atualmente, a Ilha de Marajó é localizada é a localidade do Brasil com o maior rebanho de búfalos no país. Nós temos 600 mil animais, 600 mil búfalos, o que equivale a 2 búfalos para cada habitante, tá? Ali naquela ilha. Então lá deve ter mais ou menos 300 mil habitantes, né? 600 mil búfalos, 300 mil habitantes dá 2 búfalos por cabeça, por pessoa. O rebanho bubalino, quando a gente diz sobre búfalos, a gente diz rebanho, o rebanho de búfalos é um rebanho bubalino. Brasileiro é considerável, representado por mais de 3 milhões de animais. Então, no Brasil inteiro tem 3 milhões. Só naquela ilha ali tem 600 mil. Destina-se à produção de carne, leite para o consumo humano. Tá? Tem até queijo de búfala, né? Que é muito famoso assim, o queijo. É um queijo que é muito vendido, o queijo de búfala. E fora a carne e o couro também, né? Que é utilizado. Por vezes, alguns animais são aproveitados como força de trabalho no campo. Então, esses búfalos também podem ser usados para puxar o arado, né? Para fazer aqueles buracos no solo para poder plantar semente. Então, o búfalo, e até carga também, né? Pode colocar o búfalo para puxar carroça, inclusive. Tá bom? Beleza. Então, o que o búfalo é? Ele é uma planta ou é um animal? Ele é um animal, óbvio, né? E é o grupo de seres vivos que a gente vai ver agora. Não sei se vocês lembram, né? Mas nós vimos desde o início do ano outros reinos. Nós vimos os moneras, que são as bactérias, vimos os protistas, nós vimos as algas protistas, nós vimos os protozoários, né? Nós vimos os fungos, do reino fungi, nós vimos então as plantas. Antes de tudo isso, nós vimos os vírus também, né? Agora nós vamos ver os animais. Para esse capítulo, para essa unidade, né? Para essa unidade 4, nós temos 7 temas, ou seja, 7 capítulos. Tá? É uma unidade bem extensa, são 20, se eu não me engano, serão 28 páginas para a gente estudar aí sobre os animais. A gente vai ver que os animais se dividem em vários grupos e são, sim, são grupos que são bem diferentes uns dos outros, né? Por exemplo, a gente vai ver o filo dos poríferos. Os poríferos são animais, mas eles ficam parados, como se fosse uma planta lá parada, só que ela não faz fotossíntese, né? A gente vai ver então essa diferença, enquanto os búfalos, por exemplo, são animais que se locomovem e eles detectam bem o ambiente, eles enxergam, eles sentem, né? Os poríferos são como se fossem plantas paradinhos ali, a gente vai ver isso daí. Ok? Beleza, então vamos seguir. Página 110. Ok, então, página 110, tema 1, os animais. A gente vai falar geral sobre os animais, né? Para depois começar a falar dos segmentos aí, né? Os filos de animais
diferentes. Então vamos começar aqui, ó, uma visão geral dos animais. O reino dos animais é composto de grande número de seres vivos que podem ser muito diferentes entre si, como uma água-viva, que é um animal, um grilo é um animal e uma onça pintada é um animal. Apesar da grande diversidade, todos os animais são organismos. Olha só, o que eles têm em comum? Todos eles são eucariontes. O que é eucarionte? Vamos desenhar aqui, né? Vamos relembrar de novo. Eucarionte, nós temos os eucariontes e os procariontes. Vou desenhar aqui uma bactéria e uma outra célula qualquer. Os procariontes, os procariontes, eles têm membrana celular, que é essa que eu fiz escura aqui. Eles têm um citoplasma, vamos desenhar um citoplasma aqui, vermelhinho. Citoplasma, tá lá o citoplasma. Mais ou menos assim, o citoplasma. Aqui também temos um citoplasma, então vamos pintar aqui também, mais ou menos. Citoplasma, só que aí o que acontece? Aqui nos eucariontes, né? Eucariontes. Os eucariontes, eles têm um núcleo. Tem um núcleo aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Núcleo. Certo? Esse aqui tem uma estrutura que esse aqui também tem, que é a membrana plasmática. Certo? E os dois têm essa estrutura aqui, interna, que é o citoplasma. Só que somente os eucariontes têm o núcleo, somente os eucariontes. Então, os procariontes são seres formados por células sem núcleo e os eucariontes com núcleo. Lembrando aqui que os eucariontes, o DNA deles, né, o material genético, ele está solto aqui, ó. Está solto dentro do citoplasma, tá? Fica solto aqui. Já nos eucariontes, o material genético fica aqui dentro do núcleo. Tudo bem? Essa é a diferença entre eles. Geralmente, os procariontes têm também aqui do lado de fora uma estrutura rígida chamada de parede celular. Tem uma parede celular aqui fora, certo? E aí nós temos a diferença entre os procariontes e os eucariontes. O ser humano, ele tem núcleo, né? Então o ser humano está desse lado aqui, ó, dos eucariontes. Os animais estão aqui. Os animais são eucariontes. As plantas são eucariontes. Os fungos são eucariontes. E os protistas são eucariontes. Os protistas, os protozoários e as algas. Então, o que sobrou aqui pro lado dos procariontes? O que sobrou aqui? Os moneras. Quem são os moneras? São as arqueias. Não sei se vocês lembram das arqueias. E as bactérias. As arqueias são muito parecidas com as bactérias, mas eles vivem em locais extremos. São chamados de extremófilos. Vivem lá na boca de vulcão, embaixo no fundo do mar, né, na saída da lava ali no fundo do mar, em águas quentes, aquecidas por o material quente do fundo do solo, tá? Em locais muito extremos vivem as arqueias. E as bactérias estão em todo lugar, né? Então nós temos essa diferença aí, beleza? Beleza, então vamos voltar aqui, ó. Então quer dizer, o que ele está querendo dizer? Que os animais, todos os animais são eucariontes, ou seja, têm núcleo. Eles são pluricelulares. O que quer dizer pluricelular? São formados por muitas células. Não é igual a bactéria, que é formada por uma única célula, certo? Aqui, ó. A bactéria ela tem uma única célula, forma o corpo dela todo. É ela toda. Ela é uma célula, né? Já que animais, plantas, fungos, né? E alguns protozoários, né? Existem protistas que também podem ser unicelulares. Mas, em geral, esses três aqui são pluricelulares.
Tem muitas células, formados por muitas células. E heterótrofos. O que é um heterótrofo? Heterótrofo é aquele que precisa de um outro animal, de um outro ser vivo para se alimentar, para se nutrir. Então, ou seja, ele ingere outro ser vivo. Os autótrofos são aqueles que fazem fotossíntese. Os animais não são autótrofos, eles são heterótrofos. Eles precisam se alimentar, tá? Não produzem o seu próprio alimento. Vocês lembram que na fotossíntese, a planta, ela pega, que vamos escrever aqui embaixo, a planta pega o gás carbônico do ar, ela pega a água pelas raízes e com a luz do sol transforma isso em açúcar, que é C6H12O6, e transforma também em oxigênio. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o processo da fotossíntese. Os animais não fazem fotossíntese, tá bom? Quem vai fazer fotossíntese são as plantas, né? Vamos assinalar aqui em cima. Quem faz fotossíntese são as plantas, alguns protistas, algas, né? E existem alguns protozoários que também fazem, e algumas bactérias também fazem, tá? Vou até assinalar aqui embaixo. Algumas bactérias fazem. Cianobactérias fazem fotossíntese também. Animais não fazem fotossíntese. Fungos não fazem fotossíntese, tá bom? E arqueias também não fazem fotossíntese. Beleza. Aí, continuando lá, diz assim. Tradicionalmente, os animais são divididos em invertebrados e vertebrados, de acordo com a ausência ou presença de coluna vertebral e de crânio, entre outras características, certo? Então, se o animal tem crânio e tem coluna vertebral, ele é classificado como vertebrado. A palavra vertebrado vem de vértebras. A coluna é formada por vértebras, né? Então, é um vertebrado. Animais que não têm crânio e não têm coluna vertebral serão classificados como invertebrados, tá? Por exemplo, sei lá, lesma. Lesma não tem crânio e nem coluna, né? Minhoca não tem crânio e nem coluna. O que mais? Caramujo não tem crânio, não tem coluna. O polvo não tem. E vários outros. A gente vai ver esses aí. Bom, aí diz assim, ó. Os invertebrados representam a maioria dos animais, ou seja, a maioria é invertebrado, não tem vértebra. Os principais filos de invertebrados são Porifera, Quinidária, Plateumintes, Nematoda, tá? Ou nematóides, Molusca, Anelida, Artrópoda e Equinodermata, certo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, 8 filos de seres invertebrados, que são seres que não têm coluna e nem crânio, tá? Nós vamos ver um por um, tá, pessoal? Nós vamos ver um por um. Agora, nós também vamos ver os vertebrados. Os vertebrados pertencem ao filo Chordata e podem ser classificados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Peixes, né? Bem fácil de pensar nos peixes. Os anfíbios, por exemplo, sapo, salamandra. Os répteis, como o lagarto e a serpente. As aves, né? Não precisa nem falar, são muitas aves. E os mamíferos, que são animais que quando são filhotes, né? A mãe produz o leite, né? Como, por exemplo, é o ser humano. Apresentam esqueleto interno, esqueleto dentro do corpo, né, os vertebrados, constituído de cartilagem ou de ossos e cartilagens. A coluna vertebral também. Então, vamos pensar lá, os peixes têm coluna? Tem, né? Tem até, o pessoal chama de espinho. Os anfíbios têm, o sapo ele morre, seca, fica o esqueleto dele. Os répteis também, a cobra também tem esqueleto. As aves têm esqueleto e os mamíferos têm esqueleto. Essas estruturas estão relacionadas com a sustentação do corpo, os movimentos corpóreos e a proteção dos órgãos. Por exemplo, a caixa torácica, né? Que é aqui o peito aqui, ó, do ser humano, protege o pulmão e o coração, né? A caixa torácica protege o coração, os órgãos que estão dentro dele, coração e pulmão. Aí nós temos um esquema aqui, ó, que diz assim: relações filogenéticas entre os animais. Vamos lá. Aí tinha algum ancestral anterior a todos os animais,
que deu origem aqui, ó, aos poríferos primeiro, são os mais antigos, e depois os quinidários. Os quinidários também são bem antigos, a gente vai ver depois eles também, os quinidários. Por exemplo, a água-viva. A água-viva está aqui nos quinidários, tá? E aqui nos poríferos estão as esponjas do mar. Tá? Eu ouvi falar todo mundo já assistiu aí o Bob Esponja, né? O Bob Esponja é um ser que ele é uma esponja do mar. A gente vai ver certinho que é um animal. Depois nós temos aqui antigo também os plateumintos, ou plateumintes, são vermes. Depois aqui nós temos um outro tipo de verme que são os nematóides, ou nematoda. Depois nós temos aqui antigos também. Aqui nós temos uma divisão, ó. Aqui tem dois braços para cá, né? Aí nós temos os equinodermos ou equinodermata, um exemplo é a estrela do mar. E nós temos aqui também os moluscos, o polvo, a lula, né? São exemplos de moluscos, as lesmas. E aí nós temos aqui, ó, nós viu que ele já dividiu em dois braços principais aqui, ó. Aqui nós temos aqui os anelídeos, por exemplo, a minhoca. Nós temos aqui desse lado os crustáceos, os diplópodes ou quilópodes, os insetos e os aracnídeos. Esse grupo aqui, ó, que tá pintado de rosa aqui, ó, isso aqui são os artrópodes. Tá? Inclusive entra aqui os insetos, né? Ó, tá aqui, ó, os insetos. Os insetos, diplópodes, quilópodes, aracnídeos e crustáceos, todos são artrópodes. Então veja bem, aqui foram, vou assinalar aqui com outra cor, ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse grandão aqui, 8, certo? Todo esse grupo, agora eu vou circular de verde, ó. Tudo isso aqui formam o grupo dos invertebrados. Invertebrados. Não tem crânio, não tem coluna. Agora veja que aqui, ó, separou para uma parte verde aqui, ó. Aqui já vai começar os vertebrados. Então aqui nós temos a divisão aqui, ó, dos peixes. Depois são os mais antigos, vertebrados mais antigos. Depois aqui os anfíbios, sapos e salamandras. Depois aqui nós temos uma divisão de novo, ó, divide para cá. Os mamíferos. E aqui nós temos uma divisão entre répteis e, por último, as aves. Tá? Esse lado de cá, vou assinalar de azul. Ó. Esse lado de cá, tudo isso aqui, é o filo cordata, tá aqui, ó. Cordata. São os que têm crânio e têm coluna vertebral. Tudo bem? Ok? Entendido essa divisão? Então, principalmente aqui, né, ó, desse lado aqui, os invertebrados, e aqui nós temos os vertebrados. Sem coluna, sem crânio, com coluna, com crânio. Ok? Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Aí vou só ler aqui embaixo para a gente mudar de página. Diz assim, ó. Representação esquemática da história evolutiva dos animais. Os principais filos de invertebrados estão representados em azul. Tá ali, ó. Pintadinho aqui de azul, né, ó. Que eu circulei de verde, na verdade. E em verde, que eu circulei de azul, os principais grupos do filo cordata. Tá bom? O certo seria ter trocado aqui, né? Mas não tem problema não. Acho que deu para entender. Esse aqui eu circulei, ó. Esse aqui eu circulei de verde. Mas está pintado aqui dentro de azul. As linhas são azuis. O lado de lá eu circulei de azul e as linhas internas estão pintadas de verde. Ok? Beleza, é isso. Então, vamos para a próxima página. Seguiu. Ok, então vamos lá na página 111. Nós temos aqui simetria. Antes de começar a falar exatamente da diferença dos animais, nós temos que mostrar aqui a diferença de simetria, que é a diferença de corte dos animais, tá? Deixa eu só ver se está travado aqui. Isso. Olha só.
É a diferença de corte dos animais. Diz assim: no estudo e na classificação dos animais, a simetria do corpo é uma característica importante a ser considerada. O que é simetria? É a semelhança encontrada entre partes equivalentes de objetos ou seres vivos, quando são divididos por um plano imaginário. Ou seja, a gente corta o animal ao meio e tem duas partes iguais. Passa pelo eixo central do corpo. Olha só esse desenho aqui do lado. Tem uma pessoa aqui, ó. Essa pessoa ela está sendo cortada ao meio aqui. Claro que é um corte imaginário, né? Um corte imaginário aqui ao meio, você tem um lado que é igual ao outro lado. Um lado esquerdo, né? Olha aqui o meu rosto, ó. Um corte aqui ao meio, tem um lado e o outro lado, né? Eles são simétricos. Um olho de cada lado, uma narina de cada lado, né? Metade aqui, uma orelha de cada lado, um ombro de cada lado, um braço de cada lado, uma perna de cada lado. Então nós temos um corte aqui, ó, que é um corte em pé, né? Esse é um corte em pé. A gente vai ver já já. Aí diz assim, ó, o nome. Os animais apresentam dois tipos de simetria, ou seja, dois tipos de corte, bilateral e radial. No caso do ser humano, ele é bilateral. Bi quer dizer dois, lateral lados, dois lados. O ser humano é bilateral. O ser humano, o cachorro, o gato, que mais? O búfalo, né? Ele tem um corte assim, tá? Corte bilateral. Mas tem animais que não são bilaterais. Nós vamos ver agora, ó. Vamos falar do bilateral aqui, ó. Na simetria bilateral, apenas um plano imaginário divide o corpo do animal em duas metades equivalentes, duas partes iguais. Então só tem esse corte que divide o ser humano igual. Se você pensar assim num corte assim na barriga, assim, ó, de atravessado, da barriga para cima você tem tronco e cabeça. Para baixo você tem quadril e pernas. Não são lados iguais, então não dá para cortar assim, na horizontal, né? Você tem que fazer um corte assim. Esse aqui é chamado de corte longitudinal e assim é de transversal. No ser humano, o corte longitudinal, aqui, de plano único, ou seja, só existe esse corte que divide o corpo em duas partes iguais. Então, o ser humano tem uma simetria bilateral, tá? Aí diz lá, a esquerda e a direita, o lado esquerdo e o lado direito, né, são iguais. Esse tipo de simetria é encontrado na maioria dos grupos de animais, inclusive no ser humano, beleza? Aí diz agora a simetria, a outra simetria, que é a radial, simetria radial. Mais de um plano imaginário divide o corpo do animal em partes iguais. Então você não tem só um corte, no caso do ser humano, que é só esse corte que divide ao meio, divide em dois lados iguais. Existem animais que eu tenho vários cortes. Tá? Esse tipo de simetria ocorre nas águas vivas e nas estrelas do mar. Dá uma olhada aqui do lado, ó. Aqui nós temos uma anêmona, né, que é parente da água viva. Repara só, eu posso fazer um corte aqui, ó. Ó. Fazer esse corte aqui ao meio, dividir. Mas eu também posso fazer esse outro corte aqui, que também divide. E posso fazer esse corte aqui de frente, vários, né? Olhando de cima, ele é assim, ó. O animal ele é assim. Então eu posso fazer um corte assim, divide ao meio? Sim. Posso dividir assim? Ok. Posso dividir assim? Dividir assim. Então, são vários cortes. Por isso ele tem uma simetria radial. A palavra radial vem de raio. Olha como fica parecendo os raios de uma bicicleta, assim, ó. Vários cortes eu posso fazer, né? Muitos cortes, quantos eu quiser. Eu vou dividir o corpo em partes iguais. Aí eu coloquei um desenho aqui do lado que eu peguei na internet para a gente dar uma olhada, ó. Os três de cima têm simetria radial. Olha lá, de novo, a anêmona, ó. Um corte, dois cortes, três cortes, certo? Aqui posso ter mais, né? Mais cortes se eu quiser. Posso cortar assim se quiser, ó. Sim, sim, certo? Agora aqui outra, a água viva. Olha só, um corte, dois cortes, três cortes. Então eu posso cortar em diferentes ângulos, né? Que eu tenho uma simetria radial. Um bolo redondo, né? É a mesma coisa um bolo redondo aqui, ó. Se tiver um bolo, olhando de cima o bolo redondo, assim, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Você tem um bolo redondo, não está muito redondo, mas está lá. Bolo redondo. Você pode pegar a faca e cortar o bolo assim, você tem duas partes iguais. Ou poderia ser assim, duas partes iguais. Ou assim, etc. Então isso aqui é simetria radial, tá? Vários cortes. Olha a estrela do mar ali, ó. Posso cortar aqui, ó.
Vamos cortar ela aqui. Eu tenho metade, essa metade aqui, ó. Essa metade é igual a essa, ó. São iguais. Mas eu posso cortar aqui também. Olha lá. Essa parte de baixo aqui é igual àquela lá. Ou posso cortar aqui também. Posso cortar aqui também. São vários cortes, né? Aqui também, ó. São vários cortes que me dão dois lados iguais. Isso é radial. Agora, quando eu só tenho um corte, aí nós temos simetria bilateral. Olha aqui, nós temos um animal, esse animalzinho aqui ele é chamado de planária. Planária. Tá? Eu posso cortar ele ao meio aqui, ó. Assim, ó. Olhando ele de cima, ele é assim, ó. Ele é um triângulo. Aí fecha a cabeça dele aqui. E ele tem tipo uma barriguinha aqui. Ele é mais ou menos assim. Ele tem dois ocelos aqui, parecem olhos. Tá? E a gente corta ele assim, ó. Aí, você tem uma simetria bilateral, olha lá. Dois lados se separam, são iguais, não é? Simetria bilateral. Depois nós temos aqui um caranguejo, aqui, um siri. Olha só, você pode cortar ele aqui no meio também, ó. Né? Faz um corte aqui, você tem duas laterais. E como é que vai ficar o caranguejo? O caranguejo ele é mais ou menos assim, ó. Corpo aqui, aí tem os braços aqui, né? Olha lá, e a pinça aqui, né? E o olhinho aqui. Pronto. Aí você corta ele aqui, ó, uma vermelha. Aí, dois lados iguais, um para cada lado. Simetria bilateral. E o ser humano tá aqui, ó, uma mulher, ó, o corte. O corte no meio aqui, ó. Como eu já mostrei, o corte ao meio divide a pessoa. Então, você tem uma pessoa assim, fazer palitinho aqui, ó. Você tem uma pessoa assim. Você divide ela em duas partes, um lado igual ao outro lado. Também simetria bilateral, ok? Então, simetria radial são os de cima, pode ter vários cortes, né? Tem várias possibilidades de cortes. E a bilateral, eu só tenho uma possibilidade de corte. Beleza, agora vamos aqui, ó, fisiologia dos animais. Ou seja, como eles funcionam, né? Quando fala fisiologia, é como o animal funciona. Quando fala morfologia, é o formato dele. Tá? Então, esses cortes aqui em cima tem a ver com a morfologia, o formato do corpo. E agora a fisiologia, nós vamos ver como os animais funcionam, como eles são, como é o funcionamento dos órgãos, dos sistemas, etc. Vamos lá, então. A fisiologia está relacionada às funções e ao funcionamento de um organismo. Veja algumas características dos animais. Digestão. Esse processo age sobre os alimentos, transformando-os em materiais menores que podem ser absorvidos pelas células e são utilizados para a produção de energia e manutenção do corpo. Então, a digestão é comer, né? Se alimentar, ingerir. A gente ingere alimentos, esses alimentos vão para os nutrientes desses alimentos vão para o sangue, que vão abastecer as células e vão nos fornecer energia e estruturas para a formação do nosso corpo. Troca gasosa. Captação de gás oxigênio do ambiente e devolução de gás carbônico. A gente recolhe o oxigênio na inspiração e na expiração a gente elimina o gás carbônico. Isso é a troca gasosa. Isso pode ser feito por estruturas especializadas, como os pulmões, no caso dos animais terrestres, e as brânquias, no caso de animais aquáticos, ou até pela superfície do corpo, pela pele. Nós vamos ver que os sapos, por exemplo, os anfíbios, né, eles têm uma respiração pela pele. Além de ter a respiração normal pelo pulmão, ele tem também uma respiração pela pele. A gente chama de respiração cutânea. Depois nós temos aqui excreção. O metabolismo dos animais produz excretas, ou seja, as transformações químicas que ocorrem no corpo produz excretas. O que são excretas? São materiais que são tóxicos se ficarem acumulados no organismo. Eles têm que ser eliminados. As excretas podem ser eliminadas pela superfície do corpo ou através de um sistema excretório. Então, alguns animais eles eliminam pela pele mesmo, né? E outros têm um sistema excretório, um aparelho próprio para eliminar esses resíduos. No caso, por exemplo, dos mamíferos, seres humanos, que inclui os seres humanos, né? Nós temos o sistema urinário para eliminar. Depois nós temos aqui, ó, circulação e transporte.
Em alguns grupos de animais, os materiais produzidos e utilizados por eles são transportados de célula para célula. Uma célula vai transportando para outra materiais que foram fabricados no corpo. Em outros, são transportados por meio do sistema circulatório, com sangue, com veias, artérias e sangue, e coração, inclusive, né? Que faz circular o material pelo corpo. No ser humano, óbvio, tem um sistema circulatório, os nutrientes, o oxigênio circulam pelo sangue até chegar a todas as células. Depois nós temos aqui a reprodução. A reprodução dos animais pode ser sexuada ou assexuada. O que quer dizer isso? Pode ser uma reprodução com células de reprodução, né? Célula masculina e célula feminina, e tem uma fecundação, ou não. A gente pode ter uma reprodução assexuada, como, por exemplo, o animal perde uma parte do corpo e essa parte vira outro animal. Acontece com a planária. Se a planária for cortada um pedaço dela, esse pedaço que cortou vira outra planária. Tá? Vamos ver que as esponjas fazem isso também. Bom, e aí está dizendo assim, ó, na reprodução sexuada, os animais podem ser machos e fêmeas ou hermafroditas. Macho, fêmea, separado, ou hermafrodita, quando ele tem os dois órgãos, né? Ou as duas capacidades reprodutivas da fêmea e também a do macho ao mesmo tempo. As células reprodutivas, denominadas gametas, os gametas são as células de reprodução, unem-se para formar um novo indivíduo e esse processo é chamado de fecundação. O momento em que uma célula masculina encontra a célula feminina para produzir um novo organismo, esse processo é chamado de fecundação. Beleza? Ok. Aqui do lado está dizendo que é hermafrodita, né? Hermafrodita, animal que apresenta estruturas reprodutivas masculinas e femininas. No ser humano, o hermafroditismo ele é uma variação genética, né? Não é a normalidade, assim. Nós temos a biologia do ser humano é de sexos separados, macho e a fêmea. Mas podem acontecer alguns casos raros de hermafroditismo. Agora, existem seres que o hermafroditismo é comum, é o normal, tá? E a gente vai ver isso ao longo do nosso estudo aqui agora. Beleza, é isso. Então, vamos para a próxima página. Ok, pessoal, a gente não vai para a próxima página ainda. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque já deu meia hora de fala. E eu vou pedir uma tarefa para vocês, vocês vão montar esse esquema aqui. É o esquema da página 110, tá? Pode montar ele, pode fazer um desenho aqui simples, ó. Tem os animais aí, escrever os nomes de cada filo, tá? E não esquecer que você tem que colocar a legenda aqui embaixo, ok? Então, fica a tarefa para o primeiro vídeo. Nós já falamos então das características gerais dos animais. E no próximo vídeo eu vou começar a falar então de cada um dos vertebrados. Eu vou começar falando aqui ó, dos poríferos. Vou marcar aqui ó, os poríferos e os quinidários. Vai ser o próximo vídeo. Ok? Ok, pessoal? Então é isso. Valeu. Até já. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.